estão? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Na verdade, é o primeiro vlog de 2025. Pois é, gente, eu fiquei muito tempo sem produzir esse tipo de conteúdo pra vocês, mas eu resolvi retomar com um formato diferente. Eu espero que vocês gostem. Eu amo produzir esse tipo de conteúdo, eu amo consumir vlogs e espero que vocês possam curtir aí um dia na minha vida. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você já me acompanha há mais tempo, muito obrigada por estar aqui, obrigada por todo o apoio. Eu me chamo Mariana Amaral e por aqui você vai ver conteúdo sobre livros, leituras, sobre fé e vida comum. Eu resolvi voltar a produzir esse tipo de conteúdo porque eu tenho saudades, gente, e aqui eu consigo conversar com vocês de uma forma que fique leve e eu possa falar mais, né, assim, sobre determinados assuntos. Não se esquece de apoiar a amiga aqui, deixando o seu like. Quando você faz isso, que assim, gente, é algo bem rapidinho, não custa nada, um clique, você deixa o seu like. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e aí ele compartilha com mais pessoas. Então faz isso bem rapidinho e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta também para conferir toda a programação, dia a dia, tudo em tempo real. E se você, assim como eu, é apaixonada por livros e leituras, eu quero te convidar a conhecer o Clube do Livro das Singulettes Literárias. A nossa meta é de ler um livro cristão a cada 2 meses. Isso mesmo, gente. O nosso objetivo é ler com qualidade ao invés de quantidade. E se você deseja fazer parte dessa comunidade maravilhosa, confere aqui abaixo na descrição um link com mais informações. Quero começar dizendo que eu, toda linda, assim, maquiada, não é a realidade de todos os dias, tá, gente? Hoje eu estou bem assim, arrumadinha, porque eu quero gravar alguns conteúdos pro feed e também pros shorts aqui do YouTube. E eu me arrumei por isso, mas dia a dia eu tô arrumada, mas assim, não é com maquiagem. Então os próximos vlogs, provavelmente vocês vão me ver sem maquiagem assim. E é sobre isso, está tudo bem. Agora que eu lembrei que esse é o primeiro vlog no nosso novo lar. Meu Deus, ai, eu tô muito feliz. Se você não tá entendendo nada, eu vou deixar um vídeo aqui pra você conferir o nosso testemunho do nosso novo lar. Como é que Deus fez esse milagre assim, gente. Ai, sem palavras, foi o sobrenatural de Deus. Ó, minha pequena tá aqui já, que ela quer descer. Parecendo um caracolzinho. É o Tonquinha. Ai, gente, eu não sei o que é que vai ser da minha vida de produtora de conteúdo com essa menina querendo aparecer. Não sei o que é que tem nessa geração que nasce interessada por telas, sendo que a gente não oferece. Imagina se oferecesse, como seria? Mas enfim, Sophie vê um celular, uma câmera, ela já quer aparecer, olhar. Mas deve ser diferente, né? Tipo, me ver falando com um objeto. Só que não é um objeto. Lá na frente ela vai saber que eu estou falando com vocês, minhas amigas. Mas enfim. Você tá fazendo o que aí, mocinha? Ai, Jesus, essa fase de explorar, de querer desbravar esse mundo. Gente, para começar o meu dia, eu tenho feito um checklist das tarefas que eu preciso executar durante o dia. Eu gosto de separar os blocos, então eu separo o bloco da manhã, quais são as coisas que eu preciso fazer.
bloco da tarde e o bloco da noite. E assim eu estou conseguindo conciliar, mas assim, gente, cada dia persistindo, não desistindo, eu estou conseguindo conciliar as minhas funções, né? Mãe, esposa, dona de casa, produtora de conteúdo e muito mais. E com uma bebê de 1 ano, realmente é desafiador. Então eu preciso de um método para me ajudar a conseguir fazer as coisas, ser produtiva, enfim. Hoje meu principal ministério é cuidar de Sophie, educá-la, exercer a maternidade e cuidar da casa, do meu lar, enfim, da nossa família. A questão da produção de conteúdo vem como um terceiro ministério e eu tô tentando administrar direito, né, o meu tempo para conseguir fazer o que eu amo, que eu gosto, que eu vejo que é o meu propósito, mas sem negligenciar os demais. Sophie está numa fase um pouco mais estável do que os primeiros meses, né, de vida dela, agora com 1 ano. Ela tá mais estável, porém, ela tá muito grudada, como vocês podem ver. Ela tá aqui, gente, e olha que tem brinquedo, tem um monte de coisa, mas ela tá ficando nessa fase, né, bem grudadinha e tentando falar, se comunicar. Ela tá vendo a mãe dela falando, aí ela quer falar também. Só que assim, é um desafio, né? Porque eu optei por ela não estar aparecendo. Falei sobre isso em algum outro vlog por aqui. Mas ela tá nessa fase bem assim, grudada. Então eu tô aprendendo a fazer as coisas com ela. Os animais da fazenda. Quem é esse? O patinho. Como é que faz o patinho? La ferme. Il y a un canard avec un gros bec rouge. Como é que faz o patinho? Quá, 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 quá. Você quer esse? Quer ler esse? Mamãe pode te mostrar? Oh, oh. Sem colocar o pezinho no livro. Olha só o que Jesus fez no começo. God, Sun, Moon. Prometo que eu vou fazer pra vocês um conteúdo mostrando todos os livrinhos de Sophie, que eu imagino que vocês têm interesse em saber. A maioria dos livrinhos, gente, eu comprei em brechó, acredita? E outros na loja Winners, eu sempre procuro promoções. Comprei livros já de $1, gente, vocês acreditam? Não vale nem a impressão, né, gente? $1, meu Deus, não é nem a imaginação do autor, da autora, enfim. E aí eu quero só mostrar pra vocês como é que eu adaptei a nossa sala pra ser o espaço Kids também. Então, Sophie, ela tem um quartinho dela. Sim, gente, agora ela tem um quartinho só pra ela, meu Deus do céu. Eu coloquei no quarto dela livros, ela tem a partezinha do cantinho de leitura, tem um móvel onde eu coloquei os brinquedos Montessori. Então, o quartinho dela tem essas atividades, porém, no dia a dia, a gente fica mais na sala, então eu decidi adaptar a sala para ser um espaço que ela se sinta bem. E eu confesso para vocês que bem no comecinho eu tava meio resistente, porque assim, gente, ambiente novo, eu tava doida para poder decorar, fazer as coisas assim, bem Pinterest do jeito que eu sonhei. Então eu decorei 50% da sala do jeitinho que eu queria, bem Pinterest, mas os outros 50% eu decidi tornar o ambiente mais acessível para Sophie. Uma hora você vai ter a sua casa do jeitinho que você deseja, sabe? Vai chegar o dia que não vai ter brinquedos espalhados pela casa, vai chegar o dia que vai estar tudo em seu devido lugar. E quando esse dia chegar, que você não fique arrependida por não ter curtido e aproveitado antes, né? Então eu fiquei muito reflexiva e eu pensei, não, quer saber de uma? Lá na frente eu vou ter a casa do jeitinho que eu quero. E começando aqui, temos, gente, o meu sonho realizado.
Eu coloquei na nossa lista o desejo de ter uma lareira e olha o que Deus fez. Ele nos presenteou. Essa lareira nunca foi usada e, meu Deus, parece que estava sendo guardada esperando só eu chegar. Enfim, assista o vídeo do testemunho que vocês vão entender melhor. Eu fiz uma lista com tudo que eu queria na casa e aqui está o resultado. E aqui eu decorei assim. E eu amei, porque é bem o meu novo estilo, sabe? Eu tô curtindo muito algo moderno com uma parte mais, assim, vintage, sabe? E aí eu coloquei aqui esse vaso, que, gente, flor realmente dá um tchan nas coisas. Então, coloquei esse vaso, eu ganhei esse porta-retrato lindo demais. Isso aqui é um azulejo, gente. E aí tem a nossa foto, um presente que minha mãe me deu. E aqui tem esses livros só pra dar um charme, porque sim, gente, livros deixam o ambiente muito, muito aconchegante, charmoso. E aqui eu comprei no brechó esses 2 livros. Aí eu coloquei um candelabro, eu acho que é candelabro que fala. Ai, gente, não sei. Coloquei essa vela aqui. Esse quadro lindo demais. Gente, foi um achado. E quando eu vi esse quadro, eu já pensei aqui na lareira, porque ele tem os detalhes do gold, né, do dourado, enfim. Então, achei a coisa mais linda. Aí eu coloco essas 2 coisas aqui em cima, pra Sophie não pegar. Aí desse outro lado tem mais uma vela. Olha, mais livro. Ai, gente, livro torna realmente o ambiente aconchegante. E aí eu coloquei esse livro que tem a tonalidade, todas as cores estão conversando entre si, se vocês perceberem. Aí aqui tem esse objeto que eu acho que é pra colocar uma velinha aqui em cima. Minha sogra que me deu, eu achei a coisa mais linda, dourado também. Esse relógio bem no estilo antigo, então ele casa com a proposta aqui da decoração. E esse vaso, gente, olha que coisa mais linda. Então, aqui é a primeira parte, né, a nossa lareira. Eu já fico pensando nisso aqui no Natal, meu Deus do céu. Enfim, aí vindo pra cá, eu adaptei esse cantinho para ser o cantinho de atividades de Sophie e de leitura, enfim. Aí eu coloco esse brinquedo aqui, que é para ela, tipo, montar, enfim, encaixar, na verdade. Aqui eu deixo os livros de fácil acesso para que ela possa pegar, explorar, enfim. Olha só, gente, eu não sei lidar com essa menina fazendo atividade. A primeira atividade da escolinha e ó a realidade... Ô, gente, a bichinha rasgou, só Jesus na causa. Mas enfim, aí mamãe guardou aqui de recordação, coisa mais linda. Vindo pra cá, temos aqui a televisão. E nesse espaço, que é onde eu gostaria de colocar as poltronas, enfim, virou mais a brinquedoteca de Sophie. A gente comprou de presente pra ela essa cozinha. Gente, foi mais uma realização minha, porque eu sonhava com isso, sonhava com o momento dela ficar aí brincando. Olha que coisa mais linda essa cozinha. E eu comprei na Amazon e eu consegui um estilo que combina, né, com a casa. Então a cozinha não ficou meio destoada. Eu achei a coisa mais linda. Ela tem muitas funcionalidades. Ó, vem com as panelinhas, vem com esses garfos, utensílios, enfim. Muito fofinha, gente. E ainda sai gelo. E aí eu coloquei bem nessa parte já colada aqui, porque atrás tem fio e a dona Sophie fica tentando futucar. Então eu decidi colocar aqui para ela não ter acesso até eu pensar num plano B. Comprei na Winners esse Grocery Playset com 51 peças, gente. Aí vem várias coisinhas para ela poder brincar e fazer aí as comidinhas. Aí aqui tem um brinquedinho Montessori. Aqui tem alguns ursinhos que ela gosta muito. E temos o tatame. Gente, eu não sei lidar com esse bucho e esse andar, assim, essas perninhas de véia andando. Ah, eu não sei lidar, gente. Ó, ela já pegou meu tripé pra imitar a mamãe. Ó, que figura. Ó, o andar, o andar. Ai, gente, eu não sei lidar.
Uma figura. Voltando. Aqui eu coloco alguns brinquedos. Eu boto poucas opções porque eu vou trabalhando com a questão de rotatividade. Então aqui temos esses brinquedinhos de madeira para poder montar. Olha só. Aí vindo pra cá... Gente, um brinquedo Baby Tony. Enfim. Tem outro brinquedinho aqui, também de música, né? Então aqui tem um negocinho de música, e aí ele vem com os encaixezinhos. Aí eu comprei essa cestinha pra deixar aqui. E esse aqui também é brinquedinho de montar. A maioria dos brinquedos dela é tudo assim agora, né? De montar. E eu faço atividades durante o dia também, então a gente acaba trabalhando outras coisas. E aqui tem um brinquedinho de música, que ela ama ficar tocando. E é isso. Aqui temos o nosso sofá com 4 almofadas. Ops, não! É o Baby Tony! Gente, o Baby Tony tá assim, meio triste, cabisbaixo, porque o papai dele não tá aqui. Hoje meu marido foi pra empresa trabalhar e eu estou aqui sozinha com os meus 2 filhotinhos. E é por isso que o Baby Tony tá assim, gente, meio deprê. Porque quando o pai dele sai, ele fica nesse nível. Ontem meu marido foi também para a empresa trabalhar e aí o Baby Tony ficou o dia todo sem comer. Eu sou oficialmente a humana reserva, gente. Esse menino é apaixonado pelo pai dele. Meu marido trabalha em casa, mas tem algumas vezes que ele precisa ir pra empresa. Não é muito, é tipo assim, gente, umas 2 vezes a cada 3 meses por aí. Acabou que esse mês ele foi, né, com mais frequência. E agora estamos morando em outra cidade. Saímos de Montreal, estamos em uma cidade um pouco mais distante e é tipo um interior, gente. Onde a gente mora é assim, silencioso, tem as coisas, utilidades, enfim, mas é uma coisa de cada e é bem pequeno. Tipo assim, a loja ABC, pronto, só tem uma opção e a loja ainda é pequena. E aqui eu descobri que essa é uma cidade que os idosos optam em morar depois que eles se aposentam. Então, quando eles se aposentam, eles vêm pra cá. Então, a cidade é cheia de idoso. Muito, muito idoso. Eu tô muito, muito feliz com esse novo ambiente a qual estamos, proporcionar essa qualidade de vida pra Sophie. Eu amo Montreal, Montreal é linda demais, porém, o estilo de vida que a gente deseja é algo bem nessa vibe assim, calma, tranquila. E aí, eu não conhecia essa cidade, a gente só veio conhecê-la porque a gente viu o anúncio da casa. Então eu não conhecia a cidade, não sabia nada, mas Deus foi assim incrivelmente intencional, maravilhoso, perfeito, do jeitinho que Deus é. E eu lembro que eu coloquei na lista que a nossa morada estivesse a mais ou menos 1h15 no máximo de distância da igreja, porque era uma das coisas assim que pra mim é realmente relevante e prioridade, morarmos em um ambiente a qual a gente continuasse congregando na nossa igreja atual. E Deus foi assim perfeito, porque é literalmente, gente, 1 hora da igreja. É distante, mas assim, é a vida, né? Então a gente já se acostumou, já se adaptou a isso. A gente separa o domingo para ser a nossa mini viagem para a igreja. E aqui também fica, tipo, uns 40, 30 minutos da célula. Então a gente continua aí em comunhão com os nossos irmãos, frequentando a célula e muito mais. Então, assim, é isso. Deus, ele é perfeito em todos os detalhes e ele fez algo muito além do que a gente poderia imaginar.
café da manhã da princesa, fiz uma panquequinha de banana, maçã e canela. Gente, pensa numa menina que ama banana. É uma macaquinha. E o meu desafio é tentar criar receitas diferentes com banana para que ela não fique enjoada, mas assim, eu posso passar a semana toda oferecendo a mesma coisa, né, de banana para ela e ela come. Só que eu tento mudar um pouquinho. Tô esperando esfriar a panquequinha e ao invés de oferecer dessa forma, como já está, eu vou fazer algo diferente, um frufruzinho. Eu peguei esses copinhos que você pode usar para ser aqueles copinhos de brigadeiro, sabe? E aí eu vou usar ele para poder fazer o formato da panquequinha em círculo, só para dar um charminho, gente, diferente. Então algo bem simples, dia a dia, não é tão assim, sabe? Uma vez ou outra, quando eu tenho tempo, enfim, eu gosto de fazer algo assim bonitinho, mas no dia a dia normal eu coloco no pratinho dela, esse pratinho aqui. Aí eu boto tudo dividido certinho, umas frutinhas, a panqueca ou um pão, enfim. Gente, é assim, eu faço as coisas e ó, fica do meu lado parecendo um chicletinho. E ela tem acesso a algumas gavetas porque, enfim, a gente não conseguiu comprar todos os negocinhos de prender, né, as proteções. A gente precisa fazer isso porque ela tem acesso a algumas gavetas. Normalmente é gaveta de coisas de plástico, copo, enfim. E aí ela pega e fica assim, ó, brincando com as coisas. E é assim que eu consigo, na medida do possível, ir fazendo as coisas. Lavar um prato, ajeitar uma coisa ou outra, porque aí eu faço e tô ali olhando, supervisionando ela. Não é tão fácil assim, né? Porque, nossa gente, que desafio é você fazer uma atividade com várias interrupções, né? Com várias pausas ali, porque você tá ali dividindo a atenção e às vezes ela precisa, né, de mais atenção, aí eu paro, fico com ela, enfim. Mas eu aprendi isso de trazer Sophie para o momento das atividades, para que ela comece a se habituar com essa parte, né? Porque eu quero dar autonomia para ela, eu quero ensinar ela a ter essa independência de ela mesma futuramente limpar o cantinho dela, organizar, poder comer sozinha, poder se vestir sozinha, ter essas coisas assim, né? Da independência e autonomia. Então por isso que eu gosto de inserir ela. E essa foi uma dica que eu vi no perfil da Gabriela Bevenuto, que eu amo demais. Ela falando, né, que ela começou a fazer as coisas do dia a dia com o Timóteo, que é o filho dela, ali perto, e trazendo ele para participar. Então, quando Sophie tiver um pouquinho maior, eu quero ver se eu compro aquelas torres para ela fazer a comidinha junto comigo, para ela me ajudar. Às vezes eu coloco ela na cadeirinha e aí eu dou alguma coisinha para ela poder ficar ali mexendo, mas enfim, eu acho que essa é uma estratégia muito boa para dar autonomia para a criança ter estímulos e, enfim, para se desenvolver de uma forma muito natural e saudável. E também para que nós, mamães, possamos fazer algumas coisas, né? Antes era mais fácil, ela ficava deitadinha no berço, às vezes não ficava no tatame quietinha. Agora ela tá em outra fase e a gente precisa se adaptar, porque não dá pra eu poder ficar parada e vivendo só em função dela. Até é bom também pra ela ter esses momentos assim, sozinha, de independência, enfim. Então essa foi uma dica, ó, fundamental, que eu tô aprendendo mesmo a colocar em prática. São 11h31, Sophie pegou no sono agora. Ela tem feito apenas uma soneca no dia. E aí
Nesse bloco de tempo eu tenho que me virar nos 30, então por isso que é bom eu ter as coisas bem assim organizadas, do checklist, porque aí eu consigo ter uma noção do que eu preciso priorizar nesse tempo. Normalmente eu foco em fazer o devocional, em ter o meu momento de leitura, ter um momento para mim. Eu comecei agora a estudar, a voltar a estudar, e eu tô tão feliz, gente, sério, vocês não têm noção, tô muito, muito feliz em voltar a estudar e espero em nome de Jesus que eu consiga voltar com os estudos do método indutivo, que é um método que eu gosto muito, que é uma forma de você estudar a Bíblia de maneira mais profunda, e eu ensino esse método. Eu tenho um projeto que é de estudo bíblico, eu te ensino a estudar a Bíblia aplicando esse método em livros bíblicos. Já tivemos várias turmas de estudo, eu acho que foram umas 5 turmas do estudo bíblico de Ruth, tivemos estudo de Filemon. O estudo de Filemon, por sinal, está gratuito, disponível aqui no YouTube para você dar uma conferida. Temos o estudo de Tiago, enfim, vários livros para honra e glória do Senhor Jesus. Eu precisei dar uma pausa por conta, né, da maternidade. Eu ainda estou nesse processo de conseguir administrar melhor, né, o meu tempo, e acabei ficando apenas com o clube de leitura, assumindo o clubinho, e decidi dar uma pausa na parte dos estudos, mas agora eu estou retomando, começando como aluna. Então eu estou estudando apologética. Pois é, gente, eu não conhecia esse termo. Se você conhece, comenta aqui abaixo, mas eu não sabia da definição. Basicamente, de uma forma simples, apologética é a defesa da fé. Então, é você ter o conhecimento, ter argumentos, ter a sua fé fortalecida e fundamentada na verdade de Deus, a ponto de você conseguir defender esses argumentos, defender a verdade bíblica. E esse curso Mãe Apologética é do perfil Teologia para as Mulheres. Eu me dei de presente no Dia das Mães. O meu primeiro Dia das Mães eu me dei o curso 5% da Fernanda Witwicki e foi assim, incrível, fundamental. Eu amei demais. Eu lembro de ouvir as aulas enquanto eu amamentava a Sofia, enquanto estava naquela fase mais punk do puerpério, enfim. E aí, esse ano, eu decidi continuar investindo na minha vida espiritual e principalmente na maternidade. E aí eu comprei esse curso, Mãe Apologética, do Teologia para as Mulheres. Agora eu vou fazer uma aula. Eu já fiz a primeira aula do curso. Na verdade, eu vou fazer o meu devocional. E aí eu tô aqui com a minha Bíblia, com as minhas canetinhas. Eu estou lendo Lucas. Eu vou começar fazendo o meu devocional, porque aí eu leio um capítulo, faço as minhas anotações, eu dedico mais ou menos uns 15 minutos no devocional e aí em seguida eu vou para o curso. Mais assim desse assunto, né? O que é que me despertou a querer estudar esse tema? Desde quando eu descobri que estava grávida, me veio um temor, uma responsabilidade, uma coisa assim, um medo também com relação à educação. Então, assim, eu não tinha preocupação com parte financeira, como a gente ia conseguir fazer um enxoval, lidar com essas coisas, que eu sei que para algumas mães esse começo, né, gera essas dúvidas assim.
E eu não tive nada disso, gente. Eu sabia que Deus, ele havia nos concedido, né, a oportunidade, a dádiva de ter Sofia em nossa vida. E eu acreditava que ele iria suprir todas as nossas necessidades, como assim foi, para honra e glória dele. Porém, o que mexia com o meu coração era o medo, né, de tipo, meu Deus, como eu vou ensinar os princípios cristãos para Sofia, como eu vou educá-la, principalmente nesse cenário onde estamos vivendo, porque aqui o Canadá é um país liberal, gente. Tudo pode, é tudo normal. Uma pessoa crescer nessa sociedade onde está tudo ok, em algum momento vai gerar, né, conflitos e dúvidas sobre os princípios cristãos, que é completamente, né, distante, o oposto do que a nossa sociedade tem apresentado. Então hoje não existe mais verdade absoluta, né, a Bíblia como a verdade absoluta. Cada um agora tem a sua verdade, é uma verdade relativa. Hoje as coisas estão muito naturalizadas. Então, já conhecendo um pouco do cenário, eu fiquei desesperada, gente. Eu fiquei, meu Deus do céu, como eu vou fazer isso? E aí você pode pensar, Mari, por que você começou a pensar nessas coisas ainda grávida? Gente, eu lido com ansiedade, tá? Então, às vezes eu tô 1, 2, 3 passos lá no futuro. Então, eu lembro de, com barrigão, conversar com algumas irmãs da igreja, mulheres que eu admiro, que têm filhos, e eu conversando, tipo, gente, como é que vocês lidam, né? Como foi pra vocês ensinar os princípios, enfim. E aí eu lembro que nessa conversa, uma coisa assim que elas me disseram foi fundamental. Elas me disseram assim, Mari, fica tranquila, confia em Deus, faça a sua parte, eduque Sofia, né, com os recursos que Deus te permitir para poder estar educando. E creia que a ferramenta fundamental para esse processo é o exemplo. É você e seu marido viver mesmo o evangelho, para que em casa, nessa primeira base, ela possa ter os alicerces firmados em Cristo e que ela possa crescer tendo a palavra do Senhor enraizada nela. E ali eu fiquei tipo, nossa, por um lado eu fiquei ok, um pouco mais aliviada, por outro lado eu fiquei, meu Deus, que responsabilidade. Então, desde então, eu tenho me alertado muito, muito mesmo com essa parte de educação. Nós, como família, tomamos a decisão de que eu estaria em casa para poder educar a Sofia nessa primeira infância, e aí depois vamos colocar ela na garderie, na primeira escola. Aí, gente, é porque os nomes aqui é tudo diferente, mas seria tipo no maternal, ou é a alfabetização aí do Brasil, alguma coisa assim. Então a gente optou em não colocar a Sofia na creche e que ela fique em casa nos 4 primeiros anos, para no 5º ano, que eu acho que é o pré-maternelle, ela ir, né, para essa parte aí escolar. Então a minha visão como mãe é de, além de ensiná-la a ter autonomia, a ter uma certa independência, a prepará-la para a sociedade, no sentido de não quero que minha filha vá para um ambiente sem ela saber se trocar, sem ela saber lidar um pouco com as suas emoções, né? Pelo menos dizer, eu tô triste, tô feliz, não gostei disso, não gostei daquilo, sem ela poder me contar também as coisas, né? Contar assim para nossa família o que aconteceu no dia dela. Eu quero prepará-la para que ela saiba impor os limites do corpo também, né? Tipo, não pode tocar aqui, não pode tocar ali, sabe? Para que ela não sofra tudo que a gente tem visto aí. Então eu quero torná-la um mini ser humano funcional. Mas esse é um papo para uma próxima conversa. Então, só num contexto assim para vocês. Eu comecei a buscar me informar sobre a parte de educação, a parte escolar aqui do Canadá, para eu entender a minha realidade, né? E aí foi quando eu conversei com algumas mães, algumas educadoras que trabalham nas creches, e os relatos, gente, que eu ouvi foi algo assim que me deixou com mais certeza da minha decisão, mais convicta de que esse é o caminho certo que eu devo tomar para a nossa família, pensando na educação
na criação e muito mais assim da nossa pequena. Então, sabendo dessa realidade, eu comecei a buscar recursos para me preparar para tudo isso. Eu assisti aquela série Adolescência que tá na Netflix e assim, gente, foi um boom, né? Bem comentada. E o que me despertou daquela série? Eu não quero esperar chegar à adolescência para poder lidar com essa fase, sendo que existe uma fase antes que para mim é um preparo para a adolescência. Então, a fase que eu estou vivendo hoje, a fase de Sophie, ela com 1 aninho de idade, é a fase das oportunidades. É a fase onde eu tenho a oportunidade de inserir os princípios cristãos, de ensinar os princípios para ela, de dar essa base familiar e bíblica, que eu creio que vai ser assim, fundamental para quando ela for lidar com a adolescência e muito mais. Aí surgiu essa oportunidade, né, desse curso. Eu disse, eu quero muito fazer, estudar apologética para me preparar para eu lidar com uma outra fase. E aí você pode perguntar assim, mas Mari, não tá muito cedo para você estudar apologética? Não tá muito cedo para você ficar pensando nessas coisas? Gente, olha o mundo, olha o que está acontecendo ao nosso redor. O inimigo, ele tem investido muito, muito mesmo nas nossas crianças e parece que conforme o tempo vai passando, ele vai investindo mais nas idades menores, sabe? E a primeira infância tem sido um alvo muito forte. Então, se o inimigo está investindo nessa faixa etária, por que nós, pais cristãos, não vamos também investir pesado na educação bíblica dos nossos filhos? Tenho ouvido tantos relatos de coisas acontecendo sobre tentar implementar a liberação da ideologia de gênero para crianças de 1 ano de idade. Pois é, gente, 1 ano de idade. Aí a gente fica subestimando os bebês, achando que não, é pequenininho, não vai entender nada, deixa pra só falar de Jesus depois. Gente, o inimigo já tá investindo nessa faixa etária, 1 ano de idade. Tem creche que a criança vai 1 semana vestida de menina, 1 semana vestida de menino. Olha só, olha só. Então, assim, sabendo de tudo que tá acontecendo ao meu redor, eu pensei, opa, não, peraí. Vou investir nisso aqui até para eu poder saber como conduzir, né, a minha filha nisso. Então, é isso, gente. Dei uma super explicação sobre esse assunto, mas eu acho importante conversar com vocês, mamães, despertá-las, mamães e papais também, sobre esse assunto, sobre a importância de educar o mais cedo possível que você puder os seus filhos. Daí a Prisca Lessa, do perfil Teologia para as Mulheres, me indicou um livro. Eu comecei a leitura dele essa semana, gente. Esse livro, ele é assim, fantástico demais. O livro se chama Apologética da Mamãe Ursa, empoderando seus filhos para enfrentarem as mentiras da nossa cultura. Nossa, eu entrei no perfil, o perfil em inglês é Mama's Bear, alguma coisa assim, Mama's Bear Organization, não sei. Mas eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Eu entrei no perfil delas e tem muito material incrível para você se capacitar para poder ensinar os seus filhos. Um guia, né, de materiais que você pode estar utilizando, enfim. Ainda nessa idade, né, do bebê, 1 aninho, o que eu tenho feito é inserir a leitura, oração, essas coisas assim. Não tá ainda na fase de fazer atividades mais direcionadas e específicas sobre a parte, né, assim, teórica. Mas a gente tá trabalhando a vivência. Então, quando Sophie vai comer, antes de comer, eu boto ela pra juntar as mãozinhas e orar. É uma questão de 2 segundos, gente, mas ela tá indo. Às vezes eu falo, né, amém, ela repete amém. Boto musiquinhas, ela começou a cantar aquela musiquinha Deus é amor, dos 3 palavrinhas. Gente, é uma figura. Ela não canta, mas é do jeitinho dela. Ela fica lá, 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 oh, lá, 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 oh, que é Deus é amor, Deus é amor. Uma figura. Então eu fiquei tipo, cara, ela já tá aprendendo alguma coisa, então vamos seguir aí e não subestima o seu filho. Não subestima. Tem meses, tem 1 ano, 2 aninhos, não subestime.
é a fase da oportunidade. Aqui, meninas, esse é o perfil, né, das mesmas autoras do livro, Mamãe Ursa Apologética. E aqui, na parte de recursos, vocês vão encontrar alguns materiais gratuitos que elas recomendam. E aí eu baixei esse aqui, que é o Guia para as Mães Ocupadas, Guia de Apologética. Então, basicamente, é um resumão sobre o que é apologética, o porquê estudar e muito mais. E tem esse outro que são as recomendações de conteúdos relacionado a isso. Então tem cursos, tem livros, podcasts, tem muita coisa bacana que elas recomendam. Coloca seu nome, seu e-mail e aí você recebe gratuitamente esses materiais. Eles são gratuitos e estão em inglês. Mostrando melhor aqui para vocês o que eu recebi pelo e-mail. Olha só. Esse é o material para mães atarefadas. Basicamente é um resumo sobre o que é a apologética, enfim. Aí aqui tem algumas perguntas. Mãe, como saber que a Bíblia é verdadeira? Como eu sei que Deus ele é real? E aí tem várias perguntas. Jesus é o único caminho? Alguns amigos me dizem que não, que ele não é. E aqui tem muita coisa, gente, interessantíssima, que eu acho que vale muito a pena a leitura, caso você não consiga adquirir o livro nesse momento. E aí você pode fazer a leitura desse material. Esse próximo material você abre pelo Canva e aqui são as recomendações, conteúdos que elas indicam. Então aqui são alguns programas de estudo, livros que elas recomendam. Aí tem mais livros. Ó, muito interessante esse assunto. É algo que eu quero ler depois, porque aqui no Canadá é tudo liberal, né? Essa questão de gênero, de sexualidade, enfim. Então, ela indica aqui alguns livros interessantes. E aqui está o meu perfil da Academia Teológica e já tem 3 aulas liberadas. Eu fiz a primeira, um chamado Apologética. Aí eu vou assistir hoje a Necessidade de Discernimento e a próxima aula, Mamães Perspicazes e Sequestro Linguístico. Eis aqui uma mãe um pouco renovada, pós-soneca. Nossa, gente, precisava desse cochilo. Oi, Sofia. Oi. Oi, Sofia. Antes eu tinha muita resistência. Ai, gente, não sei lidar. Essa mini fofoqueira. Olha isso. Gente, não passa ninguém aqui na frente. Tipo, onde a gente mora, o bairro é muito, assim, tranquilo. Não passa quase ninguém. Mas aí ela fica lá, ela e Tony, às vezes, o tempão, olhando o quê? Não sei, o vento. Mas, enfim, esse cochilo foi tão necessário, gente. E aí eu quero falar para as mamães, não se sintam culpadas de descansar enquanto o seu bebê descansa. Lembre-se, você também precisa repor as suas energias. E é muito cansativo as nossas funções e a gente precisa estar bem para que a gente possa servir bem ao nosso próximo. E demorei um pouquinho, viu? Para poder aceitar e descansar sem culpa. Eu lembro de... Sempre que Sofia dormia, eu fazia, tipo, as coisas que eu precisava, né? Arrumar a casa e tal. Só que, gente, função de casa não acaba nunca. Todo dia tem coisa de casa para poder fazer. E tinha outras coisas que eu colocava como prioridade, mas não eram prioridades. E dava para eu poder fazer depois, sabe? E aí eu me acabava toda, não tinha um pingo de energia, chegava no final do dia, tava ali sobrecarregada. E obviamente, acumulando, né, os dias, e eu pifava. Aí também, quando eu ficava meio mal, assim, eu ficava 1, 2, 3 dias muito desanimada, com baixo humor, enfim. Então, agora eu estou aprendendo a respeitar os meus limites, a entender o que é de fato prioridade, o que não é, e a descansar sem culpa, e a inserir pequenos momentos de descanso na minha rotina, no meu dia, pra dar aquela recarregada, sabe? Esqueci de mencionar que eu troquei, né, de casaco, porque, gente do céu,
tá frio, viu? O que é que tá acontecendo com a minha primavera? Não sei. Como Sophie acordou há pouco, agora são 2h18, ela acordou às 2 horas. Acabei de colocar a comida do Baby Tony, o almoço dele. E eu vou ajeitar aqui e limpar as coisas que estão nesse nível do café da manhã pra poder fazer a comidinha de Sophie, né, esquentar o almoço, enfim. Esse é o tempinho que ela ainda tá acordando mesmo, pra poder ela ter aquele apetite pra comer. Então, até que deu certo, né? Então eu tenho esses minutinhos agora aí pra poder preparar as coisas. Dica para conseguir alguns minutinhos: pega uma vasilha e coloca um monte de coisa aleatória. Porque criança gosta, na verdade, é disso, né, gente? Não gosta de brinquedo, gosta de embalagens, gosta de itens aleatórios. Aí eu coloquei aqui forminha, tem tampa daqueles copos térmicos, umas coisinhas assim aleatórias que é mais seguro. Então eu vou deixar ela explorando aqui e vou ganhar alguns minutinhos. Me sigam para mais dicas maternas. Estou em um outro dia, passando aqui para poder finalizar esse vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vlog, tenham gostado desse novo formato, onde eu compartilho um pouquinho da vida real com vocês e trago também boas reflexões. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e comenta aqui abaixo o que você achou, que eu quero muito saber. Que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais.